Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Apaixonado Santista. Eu sou o Mário. Você que chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, dê essa moral aí. Conto com o apoio de vocês para a gente aumentar nossa comunidade aqui rumo aos 40 inscritos. E eu conto com o apoio de vocês, então deixem um like aí, comentem no vídeo, compartilhem também. É muito importante para mim vocês fazerem isso. Show? Então vamos nessa. No vídeo de hoje vamos falar então sobre a vitória do Santos, Água Santa 0, Santos 1. Quarta rodada do Campeonato Paulista. O jogo foi realizado em São Bernardo, no estádio 1º de Maio, estádio do São Bernardo. E o jogo foi realizado lá devido à interdição do estádio do Distrital de Inamar, que não tinha condições de receber o jogo, que é a casa da Água Santa. Então, vamos falar do Santos jogo, como foi o jogo. O Santos que entrou com a escalação com algumas modificações, né? Então a gente teve como principal a entrada do Rainer como titular na vaga do Aderlan. Até pelo que foi divulgado, foi por opção técnica mesmo, ou até para preservar um pouco o Aderlan. E o Carille viu como necessário, né, usar esses jogos iniciais para fazer testes e para poupar os jogadores também. Tivemos no meio Otero e Casares. Então, inicialmente o Santos entrou com uma linha de 4, com o Guilherme e com o Furt na frente. Mas o que a gente viu foi que o Otero e Casares eles invertiam, né, as posições entre o meio e as pontas, com o Otero jogando pelas duas pontas, o Casares também. E a gente viu que várias jogadas saíram com os dois pelas pontas também e também com jogadas pelo meio. O Santos sentiu muita falta do Juliano no meio-campo, então a gente pode ver o quanto a gente sentiu. E a gente teve na frente o retorno do Furk, né, e do Guilherme, que não atuaram contra o Palmeiras. Então vamos falar um pouco de como foi esse jogo. O Santos que iniciou muito bem, né, os seus jogos, com a sua proposta de posse de bola, com a sua proposta de sempre afunilar o jogo, sempre tentar trabalhar bem a bola com o seu meio-campo, com o Pituca, com o João Schmidt, que fizeram mais uma vez uma ótima partida. Mas a gente viu que o Santos tinha algumas dificuldades. A gente viu que o Santos sofria um pouco com a ausência do Juliano, né? Não tinha aquele camisa 10, aquele cérebro. Por mais que o Casares tentasse fazer esse papel, a gente via que muitas vezes o Santos não ousava em sua jogada, era sempre aquele toque mais de lado. E o Água Santa jogou mais recuado, jogou mais apostando em alguns contra-ataques, principalmente com o Luan Dias puxando os contra-ataques e apostando nas escapadas também das pontas, né? E do Gabriel Inocêncio e também das chegadas por Bruno Mezenga. Mas a gente viu que o Água Santa pouco agrediu, pouco chegou ao ataque. Foi um jogo bem burocrático também do Água Santa, que não tinha muita inspiração técnica no jogo. Foi um jogo em que o Santos conseguiu produzir bastante. A gente teve a chegada com o Julio Furk, com o Casares, que fez um ótimo passe. E ele chutou rasteiro, né? Chutou muito fraco. Chutou em cima do goleiro. A gente também teve uma outra jogada com o Furk, que cabeceou também, cara a cara com o goleiro. E outra que ele chutou também muito fraco. E a gente vê que com o Furk, ele foi um jogador que destoou um pouco do time, ele e o Guilherme também. E não é nem de perto o Furk que a gente viu no ano passado, um cara decisivo, um cara que sabia o que fazer dentro da área e deixou um pouco a desejar aí no poder de fogo do Santos. A gente viu que o Santos tinha uma zaga segura e vem tendo uma zaga segura com o Gin, com o Gil, com o Joaquim. O Rainer, que jogou muito bem mesmo. Um cara muito agudo, um cara muito agressivo, né? Era o cara que mais tentava algo diferente ali, né, nas laterais. E também, defensivamente, ele se comportou muito bem, que é o papel principal do lateral. O Felipe Jonathan também, que é o que a gente conhece dele, é o cara que, com a bola no pé, ele sabe o que fazer, sabe puxar a bola pelo meio, sabe organizar o jogo pelo meio também, e também pela linha de fundo. Mais uma vez ele deu uma assistência em mais um jogo. E na frente a gente tinha o João Schmidt, mais uma vez, que é aquele cara que está no campo inteiro, consegue estar em todos os lados do campo, consegue preencher, consegue desarmar, consegue dar um passe, consegue armar o jogo muitas vezes.
E a gente teve também um Diego Pituca, que era aquele cara da intensidade, mas que muitas vezes faltava um pouco de inspiração, né? A gente pode ver que no começo do ano o Pituca ainda não é 100%, né? A gente sabe que ele pode render muito mais do que ele está rendendo. E Otero e Casares, mais uma vez, Otero muito bem, jogando muito bem, teve boas chegadas. Nas bolas paradas a gente sabe o potencial que ele tem. Então o Santos conseguiu ter boas chegadas com o Joaquim, principalmente, também com o João Schmidt nas bolas paradas, nos escanteios também. E o Casares, a gente viu que ele tem potencial, ele tem esse gás, ele é esse cara que pode dar uma correria para o Santos. E ele fez isso no jogo ontem. E esperamos mais do Casares, na tendência que ele continue como titular, até pela ausência do Juliano, que vai ficar um tempo, né? O Caê até falou que ele prefere que o Juliano se preserve, que ele faça, né, um fortalecimento do tornozelo, né, para que ele volte bem para aguentar a maratona de jogos do Santos. E no nosso ataque a gente viu que faltou um pouco de inspiração para o Guilherme, um cara que a gente vê que muitas vezes ele fica preso, né, na ponta esquerda, sem muita inspiração. É um cara que gosta também de reclamar muito com o juiz, um cara faltoso, um cara que muitas vezes joga pelo grupo, joga taticamente, mas falta ali uma inspiração técnica. A gente não conseguiu ver muito do Guilherme ainda no começo do ano. E o Furk, mais uma vez, a gente viu que muitas vezes a jogada morria nele, ele demorava a pensar, ou fazia um passe errado, ou quando ele tinha condições de finalizar ou fazer um passe, ele optava por finalizar, mas finalizava mal. Então a gente viu que o ataque deixou um pouco a desejar. E ambos os tempos foram bem parecidos, a gente pode ver. No primeiro tempo o Santos dominou assim, teve mais presença de ataque, conseguiu chegar mais que o Água Santa. O Água Santa pouco chegou, acho que conseguiu apenas uma finalização com o Bruno Mezenga no primeiro tempo e não chegou mais, sempre tentando bolas aéreas, né? Mas não conseguiu produzir muito. O Santos conseguiu chegar 2, 3, 4 vezes ao ataque, mas sem grande perigo ao goleiro do Água Santa. No segundo tempo, a gente viu que foi similar. Até os 20, 30 minutos, o Santos tinha mais controle do jogo. A tendência ali é que parecia que o jogo ia terminar no empate ou que o jogo ia por tudo ou nada, né? Que ambas as equipes estavam se jogando mais para o ataque. E no momento em que o Água Santa estava começando a crescer no jogo, até pelo ímpeto físico, a gente viu que o Santos cansou em ambos os tempos. O Santos faz um gol numa jogada aérea, que vem se mostrando uma jogada muito forte do Santos, num escanteio, do Felipe Jonathan, que o Joaquim cresce mais uma vez e faz o gol de cabeça. Mais um gol de Joaquim de cabeça. A gente pode ver que o Santos tem um grande potencial nessas bolas aéreas, nessas bolas paradas. Também com o Gil, que é um cara especialista nessas jogadas. Então, mais uma vez o Joaquim decidindo jogos para o Santos. E também Felipe Jonathan com uma grande jogada, um grande cruzamento, uma grande assistência, mostrando que ele tem esse potencial também de ser um cara das bolas paradas para o Santos. Então o Santos aí aos 32, 35 abre o placar. E o que a gente viu depois foi que o Santos se recuou, podia ter forçado o jogo. A gente teve uma expulsão também do jogador da Água Santa, né, aos 40 minutos. Uma expulsão correta, né? 2 cartões amarelos, uma jogada mais faltosa, mais violenta. Foi um time mais faltoso mesmo da Água Santa. E mesmo com um jogador a menos, a Água Santa forçou o jogo, principalmente com o Ronald, que entrou no segundo tempo. O Santos também mexeu bastante. Né? Teve a entrada do Pedrinho no lugar do Guilherme. Teve a entrada do William Bigode no lugar do Furk. Teve também a entrada de outros jogadores no meio campo. Principalmente do Nonato, né? Principalmente com o ímpeto de tentar segurar a bola mais no meio campo, tentar fazer a bola girar e também tentar dar mais intensidade ao time do Santos, já que o Santos realmente perdeu um pouco do ímpeto aí físico na mais da metade do segundo tempo. Então a gente viu que a Água Santa cresceu, teve uma jogada clara de gol ali com o Ronald, né, que fez um cruzamento para o Jael, ou Cruel, que cabeceou na trave e quase fez o empate do Água Santa. Então o Santos consegue aí mais uma vez uma vitória fora de casa. Três vitórias para o Santos, né? Então o Santos chega a 9 pontos, líder do grupo A. Os outros clubes, né? Portuguesa, Ituano e Santo André tem 3 pontos, Santo André tem 2.
mas ainda jogam na rodada hoje. Então, Santos aí garante pelo menos 2 rodadas como líder do grupo A. E também Santos iguala a pontuação dos últimos anos do Campeonato Paulista, que também chegaram aos 9 pontos. Então, o Santos aí muito próximo já de uma classificação nas próximas rodadas, que é o primeiro objetivo do time, já que o principal foco do Santos é a Série B 2024. Show? Então era isso, pessoal. Os principais destaques do jogo, então, a gente pode destacar o João Schmidt, mais uma vez, jogou muito bem. A gente teve o Joaquim e o Gil seguros atrás. O Rainer, que fez a sua estreia como titular, muito bem, muito agudo, teve boas jogadas. O Felipe Jonathan também jogou muito bem, foi seguro, fez assistência para o gol do Joaquim. E na frente a gente teve Otero e Casares, que tiveram ali bons momentos, às vezes um pouco mais perdidos. E na frente a gente viu que o Furk e Guilherme muito muito fracos taticamente, muito fracos tecnicamente, não produziram nada no ataque do Santos e os que entraram também não conseguiram contribuir muito. Show? Então era esse vídeo de hoje, pessoal. Se vocês gostaram da vitória do Santos, gostaram de como foi o jogo que passou na TV Record no Paulistão Play, deixem um like aí, se inscrevam no canal, me deem essa moral e até o próximo vídeo. Eu conto com o apoio de vocês. Valeu!